A Cláudia foi indiciada pelo crime de falsidade ideológica e também pelo crime de tráfico de pessoas, uma vez que ela acolheu uma recém-nascida utilizando de fraude para finalidade de adoção legal. Todo momento alega, tanto aqui na delegacia ela alegou que estava grávida. Então nós pegamos essa documentação que foi apreendida e chamamos o biomédico aqui na delegacia da mulher. Ele retratou que já era conhecido dela há muitos anos e que ela ligou para ele em determinado dia e falando: olha, fiz um teste de gravidez de farmácia, constatei a gravidez. Queria que você fizesse um laudo, como se eu estivesse aí no laboratório fazendo um exame de sangue. Então assim foi feito. O médico fez na confiança, né? Claro que ele tem que depois talvez responder isso perante o judiciário, mas só que na verdade ela não estaria grávida naquele momento. Depois ela procurou, a Argentina fez uma transferência embrionária, tentando engravidar, é claro, né? Porque ela já não estava grávida desde maio. E aí constatou-se também nos autos que ela, num momento algum, conseguiu vingar essa gravidez. Então ela repetiu um exame de gravidez agora sim no laboratório e descartou essa gestação. Nós sabemos que o processo de adoção é complexo, é demorado, né? Precisa de vários requisitos. O Poder Judiciário é muito atento a isso, o Ministério Público também. Talvez ela dê um passo inicial para poder fazer a adoção da forma correta, não teve muita paciência, ou desacreditou ali naquele procedimento e tentou encurtar o espaço, né, praticando o crime e fazendo o tráfico dessa recém-nascida. A finalidade foi muito clara, que ela queria a criança para adoção ilegal. Tanto que o tipo penal que ela foi iniciada aqui, no final do inquérito, foi esse, né? Nós não tivemos nenhuma informação que ela teria algum relacionamento, pelo contrário, e que ela queria demonstrar uma certa gravidez com alguma pessoa que ela estava se relacionando. Isso não. O que nós percebemos sim era que ela queria esse recém-nascido para que ela depois, futuramente, adotasse uma forma legal, cometendo um crime, inclusive, que é a adoção, a famosa adoção à brasileira. Aí sim, já é um crime um pouco diferente, também previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto quem promete e paga, quanto quem aceita e vende. Então, é a única possibilidade, por exemplo, de uma mãe, vamos dizer aí você no interior dos estados, como eu disse, é muito comum mesmo a mãe, até querendo bem da criança, entregar informalmente para adoção. Ela fazer isso espontaneamente, sem nenhum tipo de coação e também sem visar nenhum tipo de recompensa financeira, não é crime para ela, tá? Não é crime. Pode ser naquele sentido do artigo 236 que eu disse, principalmente para quem recebeu a criança, no sentido de atrapalhar a autoridade que tem atribuição para zelar, para gerir a fila de adoção, mas não pela conduta em si. Agora, havendo dinheiro, tanto quem paga ou promete pagar, quanto quem recebe ou aceita receber, aí é um deslocamento de crime, aí vai estar previsto ali no 237, 238 também do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí sim, quando envolve dinheiro, há uma tipificação um pouco mais pesada, como deve ser mesmo, há uma pena um pouco mais pesada. A adoção no Brasil ela é realmente um pouco demorada, embora a lei que trata disso, que é principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, preveja uma certa celeridade, em alguns casos até mais, como se dá quando a criança tem algum tipo de deficiência, isso tem que ser mais célere ainda. Mas, de fato, costuma demorar o processo integral cerca de 3 anos e meio para a conclusão desse processo. Então, há, de fato, uma fila, um cadastro, que a gente chama de fila, há um cadastro nacional, um banco de dados, onde são identificadas tanto as crianças que estão disponíveis à adoção, quanto aos adultos que visam adotar. Então, a conduta de furar essa fila, de passar à frente, constitui um crime, né? Há uma previsão lá no artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é um crime até com pena bem baixa, de 3 meses de detenção, que é embaraçar, ou seja, atrapalhar a autoridade com atribuição de gerir essas adoções. Porque quando você passa na frente, você meio que atrapalhou essa autoridade. A defesa de Cláudia Soares Alves afirma que a médica apresenta problemas psiquiátricos, como depressão e transtorno afetivo bipolar, e que ela estava em surto psicótico no momento do crime, não podendo, assim, discernir a gravidade dos seus atos. Nós, como defesa da médica Cláudia Soares Alves, naqueles fatos que envolvem
o bebê que teria sido sequestrado pela mesma. Gostaríamos de externar que, infelizmente, não podemos tecer maiores comentários sobre o assunto, uma vez que o processo encontra-se sob segredo de justiça. No entanto, eu posso dizer, né, que, como isso já é uma situação que já foi informada anteriormente, que a doutora Cláudia, ela é portadora de transtorno afetivo bipolar e que ela estava, no momento dos fatos, ela se encontrava em um surto psicótico. Isso levou a mesma a praticar determinados atos sem que pudesse discernir, sem que ela tivesse capacidade, né, de aferir a atitude como ilícita. Então isso aconteceu no momento de um surto psicótico. Ela, nesse momento, ela está medicada, está recolhida ao cárcere, já existe um processo de incidente de insanidade mental instaurado para apurar essa situação. Será feito posteriormente uma perícia médica nela. Os documentos que nós utilizamos para embasar a instauração desse pedido de incidente de insanidade foram anexados ao processo e são vários relatórios clínicos, não é só de um médico psiquiatra, não. Parece que 3 ou 4 médicos emitiram laudos nesse sentido e ela já vinha fazendo esse tratamento. O que nós podemos dizer é que ela não é essa pessoa que eles estão pintando. Ela queria a criança, pelo que eu pude entender, era para criar, né? Como mãe, ela botou na cabeça que tinha que ser mãe e não estava conseguindo, teve problemas nas gestações anteriores, teve abortos, e isso foi trazendo uma depressão muito séria nela, um quadro clínico de depressão muito sério, e veio o surto, né, bipolar dela, que ocasionou todos os fatos. O que nós podemos dizer é isso. Se ela tem algum transtorno psíquico, algum problema psiquiátrico, isso somente um psiquiatra forense, tá? Um legista, um especialista em psiquiatria forense, é que poderá falar. Bom, o juiz poderá, lá na frente, diligenciar o que nós chamamos de incidente de insanidade mental. É uma diligência que somente o juiz pode autorizar. Então, se houver, por parte da defesa, essa tese, somente através, então, de um lado psiquiátrico que isso ficará demonstrado. Transtorno bipolar, de maneira geral, é uma das doenças mais subdiagnosticadas da psiquiatria, o que significa que muitas pessoas têm os sintomas, poderia ter sido feito o diagnóstico nela, mas demora muito tempo até que o diagnóstico de fato seja feito para a pessoa. Há estatísticas no transtorno bipolar que falam em até aproximadamente 10 anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico. E, obviamente, durante esse intervalo de tempo, a pessoa está sujeita a um tratamento inadequado ou até uma falta completa de tratamento. Sem contar no desconhecimento que nós temos a respeito dos transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, e as pessoas acabam não reconhecendo em si e nos outros. Por um motivo ou outro, acabam não buscando o tratamento adequado e, obviamente, durante esse período, existem muitos riscos. E nos casos mais graves, em que a pessoa às vezes tem sintomas psicóticos, por exemplo, manias muito intensas, muitas vezes durante essas crises a pessoa pode ter atitudes que não teria normalmente, não teria no pleno discernimento, né, na premeditação dos seus atos. Então isso pode acontecer, inclusive atitudes em conflito com a lei. Então isso pode acontecer. Mas muito cuidado, que isso pode gerar muito preconceito. Eu estou falando de uma pequena fração dos casos em que a pessoa sai da realidade. Vamos lembrar aí que a grande maioria dos atos infracionais que nós temos foram cometidos por pessoas que não têm nenhum transtorno psiquiátrico ou que na vigência do ato isso não teve nada a ver com o fato da pessoa ter um transtorno psiquiátrico ou não.